Fala pessoal, beleza? Esse é o 7º vídeo da série de comandos de PowerShell para DBAs SQL Server. Quem não acompanhou ainda, segue lá, porque agora a gente fala diretamente de SQL Server, né? Os 6 primeiros vídeos ali eu falei apenas introdutórios a PowerShell para a gente começar a entender um pouco dele. E dando sequência a essa série, o que eu fiz? Eu criei uma VM de AD, de Active Directory, que vai se chamar WinAD, né? E outra VM que vai se chamar Win10, que é um Windows Client, Windows 10, que é onde nós vamos trabalhar com nossos scripts. Então nós temos um AD, que é vou até colocar aqui, né? Vai se chamar WinAD, que é o Active Directory. Nós temos o Win 2016, que é aquela Windows Core Edition com SQL Server instalado, que nós usamos em todos os vídeos antecessores. E nós temos o Win 10, que é o Windows 10 Client do DBA, no caso é o que a gente vai utilizar para trabalhar. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo o meu Windows 10. Eu vou... a propósito, deixei aqui um pouquinho mais a tela para vocês perceberem que eu troquei de tela. Então, aqui eu estou no Windows 2016, na máquina Win 2016. E agora eu vou para o Win 10, que é a minha máquina client, que é essa aqui. Então, vocês podem ver que eu estou usando uma versão preview, né, uma cópia de avaliação. Essa é apenas o laboratório que eu vou fazer para a gente poder entender, né? E aí, o que eu tenho na minha rede aqui, né? Eu tenho o Win 10, o WinAD e o Win 2016. Era isso, ok? A única coisa que eu fiz foi logar nesse Win 10 com as minhas credenciais do AD, então logo eu criei um usuário para mim, que é o usuário Rodrigo Crespi, que autentica lá no AD. Aproveitei para instalar também o Management Studio, tá? Aqui vocês estão vendo, eu estou consultando o Win 2016, lá daquele servidor, né? Aqui fiz um Select Sys Databases, depois a gente vai utilizar ele lá no PowerShell. E aí, a ideia agora é que nós temos o prompt do nosso PowerShell aqui e nós temos o nosso ISE. Pessoal, eu gosto muito dessa IDE porque eu acho ela básica. Tá? Acho que ela tem tudo, breakpoint, tem o terminal aqui, então tem basicamente tudo que a gente precisa para escrever. Então eu não vou baixar nenhum programa de terceiros, nem nada para poder editar script, porque eu acho que isso é o mais legal assim, para aprender a desenvolver, né? Dar os primeiros passos sem interferência de interface e tal, de IDE e tal. Então, pessoal, vou utilizar o PowerShell ISE. Bom, pessoal, primeira coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês o PS Remoting, que é um cara que eu adoro, mas é PowerShell, tá? Então, lá na minha máquina do Windows Server, o que eu vou fazer? Enable PS Remoting, dar um force, e vou dar um Skip Network Profile Check. Ou seja, estou habilitando que as minhas máquinas que estão na rede, que estão configuradas lá no WinRM, Windows Remoting, possam acessar via console. Então, a partir do momento que eu habilitar esse cara aqui, eu posso, através do meu Windows 10, acessar. Eu estou fazendo essa
esse parênteses aqui no vídeo, porque alguns alunos dos cursos de faculdade que eu dou vieram me dizer, mas o Linux tem o SSH. Pessoal, o SQL Server tem, o Windows Server, o PowerShell como uma entidade de script, de console, ela também tem o remote. O fato de vocês não conhecerem não quer dizer que não tenha. Então aqui eu vou dar um Enter PS Session e vou dizer que eu quero conectar o Win 2016. Vocês estão vendo aqui que eu estou logado no Win 2016, né? Ó, aqui é a minha máquina local e aqui eu estou no Win 2016. E aí, vamos lá. Está aqui a minha máquina do Win 2016. Se eu quiser sair dessa sessão, dou um exit aqui, ele voltou para a minha máquina local. Então, pessoal, antes de falar, pesquisem. Se tiverem dúvidas, muito breve eu vou fazer uma publicação sobre como configurar esse acesso, porque também é muito importante para nós, DBAs SQL Server. Voltando então ao vídeo, a sequência, né, do vídeo de PowerShell, pessoal, olhem só. Eu vou utilizar um cara chamado Invoke Command, porque eu vou logar numa sessão lá no Win 2016, ok? E vou consultar dados do SQL Server a partir de lá. Então, o que eu vou passar nessas variáveis? Essas variáveis aqui eu vou usar durante todos os scripts, vou usar as mesmas, tá? É a senha, o usuário do SQL Server, né? O banco de dados que ele vai logar e o nome do servidor, ou se tivesse instância, eu colocaria aqui instância. Nesse caso, a minha instância default não preciso. Ok? Pessoal, para quem não sabe usar o ISE, esse cara executa todo o script, esse cara só é seleção. Então vamos lá. Executei aqui a seleção. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? É abrir a sessão. Eu vou dar um PSException option skip revocation check. Ou seja, ele vai evitar revocation a minha sessão. E aqui, então, esse é o PS option, e eu vou criar outra variável que é o objeto da sessão. Então, ele vai ser o new PS session, onde eu vou colocar o session option, que é esse cara de cima, e vou dizer qual que é o computer name. Prestem atenção, eu estou logado aqui como, no meu Windows como Rodrigo, ok? Um usuário lá do AD. Mas eu abri o SE como administrator, então ele vai logar nessa sessão como administrator, ok? Se eu quisesse mudar esse contexto e logar como usuário de scripts do SQL Server sem a minha senha, eu viria aqui e colocaria credentials e criaria uma credencial e passaria a credencial, ok? Para quem perdeu os outros vídeos, procurem lá que eu já falei de credencial, mas a gente vou fazer um review aqui. Então vamos lá, new credential, e aí eu crio a credencial que eu quero, né? Username, password, o tipo de credencial que eu vou fazer, tá tudo aqui, ok? Bom, então vou logar como administrador lá. Olha só, ele executou esse comando. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a sessão e vou mostrar para vocês qual que é o tipo dela. E aí eu vou descobrir, ó, é um PS Session, ou seja, eu tenho um tipo para essa sessão. E qual que é o status? Opened. Então a minha sessão está aberta.
né? Pessoal, olha que legal. Eu vou utilizar o invoke command, dizer qual que é a sessão está aberta, né, lá no Windows 2016, e vou montar um script block, dizendo importa o módulo SQLPS. Eu não sei se lá está importado, se nessa sessão vai ter, então importei o módulo SQLPS, que é o módulo que eu falei lá no vídeo 6. Voltem lá no vídeo para ver. E agora, o que eu vou fazer? Vou utilizar o invoke command, passando a sessão e passando o script. Pessoal, quando eu executo esse script block, ele executa aqui na minha máquina Windows 2016. Porém, ou melhor, quando eu executo isso lá e eu crio uma variável, essa variável só vai existir lá naquela sessão. Quando fechar a sessão, eu destruo esse cara, ok? Então eu vou dizer para ele, eu vou criar uma variável aqui que vai ser meu dataset e vou dizer, ó, invoca o SQL command com a query do sysdatabases. Feito, né? Porém, se eu vier aqui, vejam que eu não estou na seção do 2016, aqui eu estou na minha seção, e buscar o dataset, vamos ver o que ele retorna, ok? Vamos lá, vou executar aqui, vou fazer um dataset count, e aí ele vai me dizer que esse cara aqui, meu dataset, tem 5 linhas. Verdade? Sim, é verdade. Tenho 5 databases lá no meu Windows 2016. Ok? Pessoal, outra maneira de fazer. Eu tenho um script, né? Vou colocar ele na variável tsql, a mesma coisa, né? Select sysdatabases, e vou criar o dataset fora do script block, para poder manipular ele fora eu vou trazer os dados que estão lá no 2016 para a minha seção atual. Aqui, nesse exemplo anterior, eu uso o dataset lá. Aqui eu trago para a minha máquina atual, para a minha máquina que eu estou utilizando, para essa seção do PowerShell. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar dataset, invoke, bababá, vou dizer qual que é a instância, né, o servidor. Então é server instance. Se precisasse passar database ou username, né, password, é só passar os parâmetros. Então, vamos lá, vou executar esse cara. Vou chamar essa variável dataset. E olha só, deixa eu aumentar aqui. O que tem nesse dataset, então? Dataset, aqui. Olha só. Ele está me dizendo que é o database 1, é o master, a collation, está me trazendo todas as informações que eu tenho lá dos meus bancos de dados. São todas as colunas que eu tenho aqui desse cara. Elas estão aqui. Ó, name, database ID, source database ID, owner, database ID, source, owner, create date, e o create date vai estar aqui. Então nós temos essa informação. E aí eu posso, uma coisa muito legal é que quando ele retornou esse dataset, para mim é um objeto. E se eu quiser saber, ó, ele é um objeto tipo System Array. Então, a partir daqui, eu posso tratar ele como um array e na minha máquina. Ok? Vamos lá. Se eu quiser passar um script, então eu tenho lá no meu temp, deixa eu mostrar aqui para vocês. Set location. Se tem. Eu tenho um get
eu tenho um script que é o banco.sql, que é um select no sysdatabases, ok? Então eu vou passar esse cara aqui e vou fazer o seguinte, ó, dataset vai receber o invoke SQL CMD com input file, que é o meu arquivo, vou passar qual que é o banco e qual que é a instância, e vou mandar dar um count. Aqui, ó, 5 itens do meu banco. Então, pessoal, easy de buscar as informações do SQL Server a partir daqui, tá? E se eu quiser trabalhar linha a linha, pessoal, é um array, então eu posso fazer um for each, né? Coloco lá uma variável, digo, ó, no dataset, e vou escrever banco de dados e passar o objeto do banco, pedindo a propriedade name. Então vamos fazer aqui a execução. Tá aqui, ó, banco de dados master, tempdb, model, msdb, adventureworks. Ou eu prefiro fazer dessa forma, acho mais fácil de ler, mas de repente fica mais difícil de explicar, é fazer direto, né? Dataset, pipe, for each object, colocar o nosso ponteiro para o primeiro comando, né? E pedir o nome. E está aqui o resultado, ok? Pessoal, esse foi o vídeo da sequência. Em breve, novos vídeos falando sobre PowerShell com SQL Server. Fiquem ligados no canal, fiquem ligados no Twitter, o blog. E não esqueçam de perder nada. Sigam lá. Até o próximo vídeo. Valeu!